Olá, enfermeiro que está se preparando para o Uniclex, tudo bem com você? Eu sou Vanessa, sou enfermeira, sou mentora de enfermeiros que estão se preparando justamente para o Next Generation Uniclex. Eu já tenho falado com vocês a respeito da prova e como você deve pensar ou deixar de pensar e o que cai e o que não cai. Hoje eu vou falar com vocês sobre o abuso de álcool e drogas. Nós já falamos um pouquinho na aula passada e hoje falamos mais especificamente sobre o abuso de álcool e hoje nós vamos falar sobre o abuso de outras drogas. Então, para você que não conhece o meu canal, se inscreva, ative as notificações e não perca nenhuma aula de conteúdo para o NCLEX. Para quê? Para que você seja aprovado na sua primeira tentativa, assim como eu fui também, ok? Vamos lá? Então, gente, esse é um assunto relativamente simples, porém, ele cai na prova. E eu vou ensinar você como você deve interpretar e responder essa questão, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve pensar quando você vê uma questão de abuso de drogas é se essa droga que a pessoa que está sendo citada na pergunta, ela é um upper, ela deixa a pessoa high, deixa a pessoa para cima, ou ela é um downer, né? Ela deixa a pessoa para baixo, relaxada, meio molona. Esse é o primeiro ponto que você deve ver nas questões de abuso de droga, ok? Então, toda droga, ela é um estimulante, upper ou um depressor, um downer, ok? É essa palavra que você vai ver lá. Então, a única droga que não é um upper ou um downer e que é muito utilizada é o laxativo, ok? Ela é a única droga que vicia, que uma pessoa que usa muito laxativo, ela já não consegue fazer o seu intestino funcionar sem o laxativo e ela não é um upper nem um downer, ok? É a única exceção. Então, quais são as drogas que são uppers, que deixa a pessoa para cima, que deixa a pessoa agitada, que deixa ela hyper, que deixa ela muito agitada? Então, são elas a cafeína, né, o café, a cocaína, o PCP ou o LSD, que são os alucinógenos, as anfetaminas, o Adderall, gente, é uma medicação que a gente não tem no Brasil, mas ela é utilizada para o transtorno de déficit de atenção e também para narcolepsia, ok? A Ritalina e os sais de banhos feito com potássio e cálcio. Eles são uppers, eles agitam a pessoa. Então, quais são os sintomas, os sinais e sintomas das pessoas que estão fazendo uso dos uppers? Todas as coisas que é upper, que vai para cima, a pessoa também vai para cima. Então, essa é a primeira dica para você lembrar. O upper, o que vai para cima, deixa a pessoa mais agitada. Então, euforia, né? Tudo que é sinal de que a pessoa está mais agitada. Euforia, taquicardia, taquipneia. Restlessness é quando a pessoa não tem descanso, ela não consegue dormir, é insônia, ok? Ela está irritada. O borborema são os nossos movimentos peristálticos, ok? O diarreia. Pessoa hiperreflexiva, com 3 para 4 cruzes, hiperreflexia espástica, ok? E com seizures, que são as convulsões. Esses são os sinais e sintomas de uma pessoa que está up, né? Que está usando uma droga upper. Então, esse é o primeiro ponto, ver se é upper ou downer, ok? Downer é todos os demais, como o álcool, como a maconha, eles são downers, ok? E o que que acontece com os downers? Tudo vai para baixo. Então, sinais e sintomas é de tudo caindo. Então, bradicardia, hipotensão, constipação, pupilas contraídas, flacidez, a pessoa está toda mole hipotermia, letargia, depressão respiratória, bradicardia e bradipneia. São os sintomas de quem está fazendo uso dos downers. Segundo ponto que você vai ver, então você, primeira coisa que você vai perguntar é se é um upper ou downer. E o segundo ponto que você vai perguntar a si mesmo, isso é uma overdose ou uma retirada? Withdrawal, ok? Withdrawal é a palavra para retirada, tá bem? Ou abstinência, né? A gente falaria em português abstinência. Tá. Então, na overdose ou na intoxicação, né? Tanto o upper quanto o downer, ele tem muito. I have too much.
Já na abstinência, ao contrário, na withdrawal, que é a retirada, eu não tenho o suficiente, ok? Então, essa é a primeira diferença entre os dois. Na overdose, para os uppers, ele já está usando uma coisa que aumenta tudo e ele vai continuar usando cada vez mais tudo que aumenta. Então, o que vai acontecer? Ele vai ainda cada vez mais para cima, mais taquicardia, mais taquipneia, mais hipertensão, mais irritabilidade, ok? Tudo vai para cima, convulsão. Já para os downers, quem está usando, por exemplo, álcool ou maconha, que são downers, você tem uma overdose, tudo vai para baixo, tudo vai para baixo. Então, o batimento cardíaco vai para baixo, bradipneia. A frequência respiratória vai para baixo, mais ainda para baixo, ok? Na questão da overdose. Então, para o upper, tudo que está para cima ainda vai mais para cima, e para o downer, na questão da overdose ou intoxication, tudo vai mais para baixo ainda. Na abstinência, na withdrawal ou na retirada, acontece o contrário. Para as pessoas que estão lá em cima, que gostam dos uppers, se ela não tem, o que vai acontecer? Tudo que sobe tem que cair, se não tem, certo? Então, tudo vai mais para baixo, ok? A frequência respiratória vai mais para baixo, na retirada, os batimentos cardíacos vão mais para baixo, então, ele fica down mesmo. O upper não tem, ele vai down. E para os downers, ele já era down, mas ele está retirando o que é down. Então, o que vai acontecer? Ele vai para cima. Então, ele vai começar a ficar agitado quando ele não tem o álcool. Ele vai ficar agitado quando ele não tem a maconha. Ok? É isso que acontece. Então, daí muda. Na retirada, é o contrário. Os uppers, ao invés de mais para cima, eles vão mais para baixo. E os downers, ao invés de mais para baixo, eles vão mais para cima. Não é decorar o que vai para cima e o que para baixo, mas é entender, né? Ter o raciocínio do que acontece quando você faz essa retirada, esse withdrawal, ok? Falar um pouquinho, porque cai também da drug addiction em newborn, em recém-nascido, que acontece com o recém-nascido. Só para você memorizar isso pro NCLEX, ok? Nas primeiras 24 horas do recém-nascido, se é uma questão relacionada a abuso de drogas, você vai escolher intoxicação. Nas primeiras 24 horas, em uma criança, né, que a mãe fazia abuso de droga, o que acontece com ela é intoxicação. Depois das 24 horas, das primeiras 24 horas de vida, quando ele nasce, daí a abstinência ou retirada, tá bom? Então, quais são os sinais da retirada no neném, do withdrawal, da abstinência, né? Um bebê que fica muito irritado, ele fica super reflexivo, assustado demais, aqui como fala, exaggerated startle reflex, quer dizer que ele está assustado demais. Lembra dessas palavras, ok? Ele tem um risco de convulsão, de seizure, ele tem uma irritação, ok? Lembra da palavra seizure, que ela é bem usada, não só na questão do newborn, mas em toda a prova, e shrill, que é uma irritação, ok? Isso também acontece na retirada, no withdrawal de drogas no neném. E high pitch cry. O que é high pitch cry? É chorar alto, meio gritado. É isso que acontece com o bebê em retirada, ok? Então, quando o bebê nasce nas primeiras 24 horas de intoxicação, depois das primeiras 24 horas, withdrawal, retirada, abstinência, ok? Então, resumo rápido para a gente terminar aqui, que é bem simples, bem fácil. Se você perdeu a primeira parte dessa aula, corre lá no meu canal, que tem a primeira parte da aula falando do abuso de álcool e drogas. A primeira parte é especificamente sobre álcool, tá? E daí você termina aqui, beleza? Então, como que você responde a questão de abuso de drogas? Primeiro ponto que você vai perguntar é o quê? Se é upper ou downer, ok? Se estimula ou se deixa a pessoa relaxada. Segundo ponto que você vai considerar se é overdose ou abstinência. Overdose or withdrawal, se é abstinência, ok? Eu coloquei overdose em português porque é quase a mesma palavra em inglês, ok? Então você não vai ter dificuldade de identificar overdoses, ok? Então dá tudo na mesma.
Withdrawal em upper, né? Retirada em quem está usando o upper, todas as coisas vão para baixo. A retirada em quem está usando downer, todas as coisas vão para cima, tá bom? Importante lembrar, parada respiratória, respiratory depression. Ela é o maior risco em overdose de quem usa drogas downers, ok? Ele é o maior risco de downer overdose. E o maior risco de quem está com abstinência nas drogas upper. Então, parada respiratória é o maior risco em downer overdose and upper withdrawal, ok? Gente, super facinho esse assunto, né? Você tira de letra. É só primeiro se perguntar o que é, se é upper, se é downer, se é withdrawal ou se é overdose. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar, é um conteúdo que te ajuda na prova do Next Gen NCLEX. E se você quer saber mais sobre como passar no NCLEX, ou se você quer uma mentoria especializada que te faz passar no Next Gen NCLEX, que garante a sua aprovação, então, me envie uma mensagem e eu posso trabalhar junto com você e te ajudar a conseguir a sua aprovação, ok? Um abraço, até mais, até a nossa próxima aula. Tchau!